Você já sentiu aquele desconforto depois de uma refeição, uma leve indisposição, ou até mesmo algo um pouco mais sério, e ficou se perguntando o que poderia ter sido? Aquela comida gostosa que sobrou do almoço de domingo, tão prática para esquentar no dia seguinte, ou aquele prato do restaurante que você trouxe para casa. Parece inofensivo, não é mesmo? A verdade é que, para muitos de nós, especialmente depois dos 60, nosso corpo reage de maneiras diferentes. E o que antes parecia uma solução rápida e eficiente pode estar, sem que saibamos, nos expondo a riscos que nem imaginamos. É uma realidade dolorosa pensar que algo tão simples como o ato de reaquecer a comida pode ter um impacto negativo na nossa saúde. Você confia que está se alimentando bem, fazendo suas escolhas com cuidado, mas há um segredo escondido nas nossas cozinhas que raramente é falado. Muitas vezes, a conveniência de ter uma refeição pronta para ser esquentada se sobrepõe ao conhecimento dos perigos ocultos. Você gasta tempo e carinho preparando suas refeições ou escolhendo o que comer fora, mas depois, sem saber, um pequeno descuido pode anular todo esse esforço. É como se estivéssemos plantando uma semente boa e depois, sem querer, regando-a com algo que a prejudica. Mas não se preocupe, porque a boa notícia é que o conhecimento é a nossa maior ferramenta. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás de 5 alimentos comuns que, quando reaquecidos, podem se tornar verdadeiros vilões para a sua saúde, impactando sua digestão, seu bem-estar e até mesmo sua energia. Fique até o final para algo que vai te surpreender, algo que a maioria das pessoas nem desconfia e que pode fazer toda a diferença na sua rotina alimentar. Vamos começar com o primeiro alimento da nossa lista, e este é um campeão nas mesas portuguesas, o arroz. Quem nunca fez uma panela grande de arroz para durar vários dias, não é mesmo? É tão prático. O problema com o arroz reaquecido não é o próprio arroz em si, mas sim uma bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria está naturalmente presente no arroz cru e pode sobreviver ao cozimento. Se o arroz cozido for deixado em temperatura ambiente por muito tempo, essas esporas podem se multiplicar rapidamente e produzir toxinas que causam náuseas, vômitos e diarreia. E o perigo é que reaquecer o arroz nem sempre elimina essas toxinas. Para evitar isso, o segredo está no arrefecimento e armazenamento corretos. Assim que terminar de cozinhar o arroz, tente arrefecê-lo o mais rápido possível, idealmente dentro de 1 hora. Uma dica é espalhar o arroz num tabuleiro para que arrefeça mais rapidamente. Depois, pode guardá-lo no frigorífico num recipiente hermético. O ideal é consumi-lo no máximo em 24 horas e reaquecê-lo apenas uma vez, garantindo que ele fique bem quente em todas as partes, a fumegar mesmo, para matar qualquer bactéria remanescente. Lembre-se, não é sobre a vontade de comer o arroz novamente, é sobre a forma como o tratamos após o cozimento que faz toda a diferença para a nossa segurança alimentar e para evitar aquele mal-estar inesperado. É um pequeno ajuste no nosso hábito que pode trazer uma grande paz de espírito e saúde para o nosso dia a dia. Pense nisso da próxima vez que for guardar as sobras de arroz. Agora, passamos para o segundo alimento, que também é um dos favoritos e muito presente nas nossas refeições, o frango. O frango é uma carne branca deliciosa e versátil, mas quando se trata de reaquecer, ele exige atenção redobrada. O principal problema com o frango é a sua composição proteica. Quando o frango é cozinhado e depois arrefecido, a composição das proteínas altera-se. Se o reaquecermos de forma inadequada, essas proteínas podem deteriorar-se ainda mais, o que não só altera o sabor e a textura, tornando-o seco e menos apetitoso, mas também pode levar a problemas digestivos. O risco maior, porém, é a proliferação de bactérias como a Salmonella e Campylobacter, que são frequentemente encontradas na carne de frango crua. Embora o cozimento inicial mate essas bactérias, se o frango não for arrefecido rapidamente após o preparo e depois reaquecido a uma temperatura suficientemente alta,
Essas bactérias podem voltar a se multiplicar e causar intoxicação alimentar. A chave aqui é o manuseio seguro. Após cozinhar o frango, se for guardar as sobras, certifique-se de que ele arrefeça rapidamente, tal como o arroz, e coloque-o no frigorífico no máximo em 2 horas. Ao reaquecer, a regra de ouro é garantir que o frango esteja escaldante, ou seja, a fumegar por dentro, e que seja reaquecido apenas uma única vez. Se você tem o hábito de reaquecer o mesmo frango várias vezes, é hora de repensar. Uma forma prática de garantir que está seguro é dividi-lo em porções menores antes de guardar no frigorífico. Assim você só reaquece a quantidade que vai consumir, diminuindo os riscos. Lembre-se, o objetivo é desfrutar do sabor, sem comprometer a sua saúde. Seguindo em frente, vamos falar sobre o terceiro alimento na nossa lista, algo que muitos de nós incluímos na dieta pensando em saúde, mas que pode se tornar problemático se for reaquecido: os vegetais de folha verde. Sim, estou a falar de espinafre, aipo, beterraba e até mesmo couves. Estes vegetais são riquíssimos em nitratos, que são compostos naturais do solo e da água que as plantas absorvem. Os nitratos em si não são prejudiciais, pelo contrário, são benéficos em muitas formas. No entanto, quando estes vegetais são cozinhados e depois arrefecem e são reaquecidos, os nitratos podem ser convertidos em nitritos por certas bactérias. Os nitritos, por sua vez, podem reagir com outras substâncias no corpo e formar nitrosaminas, que são compostos que, em grandes quantidades e a longo prazo, são considerados carcinogênicos, ou seja, podem aumentar o risco de cancro. Para nós que já passamos dos 60 e cujos corpos podem ter uma capacidade de desintoxicação um pouco mais lenta, este é um ponto de atenção especial. A melhor maneira de consumir estes vegetais de folha verde é prepará-los na hora e comê-los frescos. Se sobrar, o ideal é não reaquecer. Se for absolutamente necessário, o aquecimento debe ser feito de forma muito rápida e a uma temperatura alta o suficiente para minimizar a formação de nitritos. Mas, sinceramente, para garantir a súa segurança e aproveitar todos os beneficios que estes alimentos oferecen, é muito máis sensato consumilos logo após o preparo. Pense que un simples refogado de espinafre é delicioso e rápido de facer na hora. Ou, se for preparar unha sopa que conteña estes vegetais, o ideal sería adicionar os ingredientes de folha verde apenas na porción que será consumida inmediatamente e guardalos á parte para adicionar cando for servir novamente. É un pequeno hábito que faz unha enorme diferenza para a súa saúde a longo prazo. Ás veces, a praticidade de reaquecer un prato completo pode esconder riscos que non compensan. Agora, passemos para o quarto alimento, que também é uma estrela na culinária portuguesa e muito apreciado: as batatas. Seja cozida, assada, frita ou em puré, a batata é um acompanhamento indispensável. Mas sabia que as batatas, assim como o arroz, podem ser um terreno fértil para uma bactéria perigosa quando reaquecidas incorretamente? Estamos a falar do Clostridium botulinum, a mesma bactéria que causa o botulismo, uma doença rara, mas grave, que afeta o sistema nervoso. As esporas desta bactéria podem estar presentes na batata, e se as batatas cozidas forem deixadas em temperatura ambiente por muito tempo, especialmente se estiverem embrulhadas em papel alumínio, que cria um ambiente sem oxigênio, as esporas podem germinar e produzir uma toxina mortal. O risco é ainda maior com batatas assadas no forno e depois guardadas com a casca. A casca e a forma como são cozinhadas criam um ambiente perfeito para essa bactéria prosperar se não forem arrefecidas rapidamente. A toxina botulínica não é destruída pelo reaquecimento leve. Para evitar qualquer problema, a regra de ouro é sempre arrefecer as batatas cozidas o mais rápido possível e guardá-las no frigorífico. Não as deixe em temperatura ambiente por mais de 2 horas. E quando for reaquecer, certifique-se de que a batata esteja bem quente, a fumegar por dentro, e que seja aquecida apenas uma vez. Se você tem o hábito de preparar uma travessa de batatas assadas para o jantar e deixar as sobras no fogão até de manhã para depois guardar, é importante mudar essa prática. A saúde vem em primeiro lugar
e pequenas mudanças nos hábitos de armazenamento e reaquecimento podem proteger você e a sua família de riscos desnecessários. É uma questão de conscientização e cuidado, especialmente para nós que já temos uma certa idade e precisamos ser mais zelosos com o nosso corpo. Por fim, chegamos ao quinto e último alimento da nossa lista: os cogumelos. Eles são deliciosos, versáteis e trazem um toque especial a muitos pratos, sejam frescos ou enlatados. Mas, surpreendentemente, os cogumelos são outro item que deve ser consumido com cautela quando se pensa em reaquecer. O problema com os cogumelos reside na sua composição proteica. Os cogumelos são ricos em proteínas, e quando são cozinhados e depois arrefecidos, essas proteínas podem começar a degradar-se. Se você reaquecer os cogumelos de forma inadequada, essas proteínas podem alterar-se ainda mais, levando não só uma mudança na textura e no sabor, muitas vezes tornando-os borrachudos e menos agradáveis, mas também podem causar desconforto digestivo, como dores de estômago, inchaço e até diarreia. Além disso, os cogumelos podem abrigar bactérias e toxinas, especialmente se não forem armazenados corretamente após o cozimento. O risco é maior com cogumelos frescos que foram cozinhados. Assim como os outros alimentos que discutimos, o ideal é consumir os cogumelos logo após o preparo. Se sobrar, o melhor é não os reaquecer, ou se for absolutamente necessário, o reaquecimento deve ser feito de forma muito rápida e a uma temperatura bem elevada, garantindo que o prato fique a fumegar. No entanto, para a sua segurança e bem-estar, a recomendação mais forte é evitar reaquecer pratos que contenham cogumelos. Se você preparou um risoto com cogumelos, por exemplo, tente consumir tudo na primeira vez. Se realmente sobrar e você decidir arriscar o reaquecimento, faça-o apenas uma vez e garanta que esteja extremamente quente. Mas, de preferência, tente planejar as suas porções para que não haja sobras. Lembre-se, o nosso corpo se torna mais sensível com o passar dos anos, e qualquer medida que possamos tomar para prevenir desconfortos e problemas de saúde é um investimento valioso no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. É incrível como pequenos hábitos no nosso dia a dia, muitas vezes considerados inofensivos, podem ter um impacto tão grande na nossa saúde. Não é mesmo? Vimos hoje como o arroz, o frango, os vegetais de folha verde, as batatas e os cogumelos, apesar de serem alimentos nutritivos e deliciosos, exigem um cuidado especial quando pensamos em reaquecê-los. A boa notícia é que, agora que você tem este conhecimento, pode fazer escolhas mais informadas e proteger-se de riscos invisíveis. Não se trata de parar de comer estes alimentos, mas sim de mudar a forma como os manuseamos e os consumimos após o cozimento. Pequenas alterações, como o arrefecimento rápido, o armazenamento correto no frigorífico e a atenção para reaquecer apenas uma vez e a temperaturas elevadas, podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Lembre-se, o nosso corpo é um templo que merece o melhor cuidado em todas as fases da vida. E com a sabedoria que vem com a idade, temos a oportunidade de otimizar ainda mais nossos hábitos para viver com mais energia e vitalidade. Quais desses alimentos você costuma reaquecer? Ou talvez você já tenha tido alguma experiência desagradável com comida reaquecida? Compartilhe suas histórias e suas dúvidas aqui nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão a assistir. O conhecimento compartilhado é uma força poderosa. Se este vídeo foi útil para você, se ele trouxe novas informações e te ajudou a pensar de forma diferente sobre a sua alimentação, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a levar mais conteúdo valioso como este a mais pessoas que precisam. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com dicas e informações que vão te ajudar a viver a sua melhor vida. Estamos juntos nessa jornada de envelhecer com saúde e sabedoria. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com cada refeição, cada escolha, cada momento.